E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar para falar sobre todas as inovações no varejo. Já trouxemos aqui várias empresas de vários universos aí do varejo, seja indústria, seja o próprio varejo na ponta, seja empresa que fabrica smartphone, empresa que fabrica o cloud. Já teve de tudo aqui. A gente deu muitas dicas também de como você, lojista, como você, varejista, consegue utilizar tecnologias e ferramentas para poder avançar, para poder vender mais, para poder gerar relacionamentos. Hoje a conversa é sobre conexão, conectividade, né? Meu convidado da vez, Alessandro Campos, diretor de marketing da TP-Link Brasil. Prazer ter você aqui com a gente, Alessandro. Prazer todo meu. Mais uma vez, né? Segunda vez depois da Eletrolar, propriamente, e agora com um pouco mais de tempo para falar, né? Exatamente. E na Eletrolar, se você não acompanhou, né? Provavelmente, talvez você não tenha visto essa conversa que a gente teve na Eletrolar, tá deixando aqui embaixo esse link, porque a gente falou bastante sobre casa conectada dentro daquele contexto, né? Exatamente. Que é a linha Tapo de vocês. Exatamente. A linha Tapo, o que ela tem de grande... Vamos deixar só um spoiler aqui pro pessoal, só um teaser pro pessoal querer assistir o vídeo de lá depois que acabar esse vídeo daqui. Cara, como é que a gente vai resumir hoje a casa conectada, né? A gente pode resumir a casa conectada como um ambiente onde você literalmente não quer levantar do sofá. Mas a casa, ela vai trabalhar junto com você. Então, você vai automatizar a limpeza, você vai automatizar a segurança, você vai automatizar recursos, você vai ter tudo na palma da sua mão via um aplicativo ou mesmo através de um assistente virtual. Então, o objetivo é que, da mesma forma que você está conectado o tempo todo hoje no seu smartphone, que você deixe a sua casa conectada para que ela te proporcione mais conforto e mais segurança de forma automática. É que eu acho que mais conectado hoje a casa é inteligente, né? Muitas vezes. Na verdade, assim, eu acho que a gente está num momento muito propício para a inteligência da casa. Hoje, eu acho que a casa ela é mais responsiva do que ativa. Então, se a gente pegar hoje os principais assistentes de voz, na verdade, eles não fazem as coisas sozinhos. Você ensina e você automatiza, você explica para ele e diz para ele o que ele quer fazer. E aí ele vai fazer de forma automática. Mas agora, com a evolução de inteligência artificial e essa chegada de inteligência artificial nesses assistentes de voz, esses assistentes pessoais que ajudam dentro de casa, aí eu acho que a gente vai ter um início de uma casa de fato inteligente e que ela vai entender a sua rotina e ela vai te propor soluções e automações que talvez naquele momento você não tenha pensado. Exato. Então, Às vezes ela faz até por conta própria, né? Porque eu acho que também é uma outra evolução. Antes era o nerd que tinha que ir lá, a gente que entrava lá, que gostava de ficar brincando de programar as funções, né? O if this then that e tal. Agora não, é para todo mundo. E o equipamento aprende sozinho. Eu estava falando, por exemplo, com uma empresa de dia desses que tem uma geladeira que se você começa a abrir ela todo dia às 8 da manhã, no seu horário do café da manhã, às 7 da manhã, ela já entende que você vai abrir às 8, então ela já prevê. Diminui um pouco a temperatura para quando você abrir, você não ter aquele baque da temperatura. Ou ar-condicionado, aquela briga eterna, né? Você gosta mais frio, sua mulher gosta mais quente, e aí durante a noite você sai aumentando ou diminuindo. Ele entendendo um padrão, ele automaticamente também já começa a regular aquilo para você. Quer dizer, é aprendizado de máquina na veia. Exatamente. Hoje você tem um princípio disso sem IA, mas ainda você tem. Então, se você pega uma Alexa, por exemplo, se você liga muitas vezes determinada luz em determinado horário, ela vai te sugerir, ó, você não quer fazer isso em tal horário, mas ela não tem aquela inteligência a ponto de identificar muitas outras coisas. Então você tem que fazer isso. Mas eu acho interessante você ter mencionado esse negócio da geladeira, porque assim, a gente todo dia tem uma inovação nova em relação à tecnologia. Mas muitas das vezes a gente tem que criar a inovação, entre aspas, dentro da nossa rotina dentro de casa. E onde eu quero chegar com isso? Eu sempre dou um exemplo muito simples, mas agora me veio um outro que eu tive a ideia esses tempos e eu quero implementar isso em casa. A gente teve uma época agora muito forte de dengue. Né? Então tava todo mundo querendo comprar veneno e repelente de dengue para colocar em casa. Então você tem aqueles repelentes de 30 noites, se você coloca aquilo na tomada, você esquece. É verdade. Você esquece. E aí os 30 noites viram 10 dias. Exato. Porque você esqueceu aquilo ligado. Cara, bota uma tomadinha inteligente, programa ela para ligar e desligar no determinado horário e você soluciona esse problema. E aí uma coisa que eu vi agora que você falou que esse negócio de geladeira inteligente, que eu achei um gancho muito bacana, porque é uma coisa que eu quero fazer em casa. Agora a gente vai chegar no inverno e a gente sabe que a temperatura do Brasil, especificamente, aumentou muito, né? E o verão, ele tende a ser muito mais quente do que foi os anos que passaram. E aí você fica muito dependente de ar-condicionado. E aí, obviamente, se você fica dependente de ar-condicionado, a sua conta de luz estoura. O que eu penso em fazer, e eu acho que é uma solução interessante, é intercalar o ligar e desligar do ar-condicionado. Então, você vai dormir, você deixa o ar-condicionado ligado uma hora, deixa ele desligado meia hora, 40 minutos, o quarto ainda vai estar gelado. Quando ele começar
a esquentar, liga mais 1 hora. Mas você pode colocar até um sensor. Então, se chegar a tal temperatura, perfeito, lá. Perfeito. Você pode fazer via sensor ou programação. Então, eu acho que a conexão da casa é justamente nesse sentido. É você colocar os devices para trabalharem em conjunto, para te proporcionarem soluções que te façam economizar dinheiro e que te deixem mais confortável. Né? Então, eu acho que a lâmpada funciona muito bem disso, e a lâmpada, literalmente, é a porta de entrada para qualquer um na casa conectada. E o preço de uma lâmpada, literalmente, né? É muito barato. E hoje ainda é mais barato. Então, você tem isso. E a lâmpada, ela não é só um conforto no sentido de você liga e desliga, ou você ambienta uma cor e coloca uma coisa para ficar mais bonitinho quando você está assistindo um filme. Ela pode te ajudar em segurança, né? Então, você sai da sua casa e você cria rotinas de ausência. Então, a luz acende e desliga em determinados em horários aleatórios ou em momentos específicos que se programa, e o bandido, enfim, o aproveitador que está na rua, ele vai achar que tem gente em casa, então a probabilidade de ele entrar é menor. Né? E aí você conecta isso com uma câmera e com outros devices e você vai ter muita segurança, né? Mas falando, tem coisas que aconteceram já, e assim, que não aconteceriam mais no mundo de hoje. Por exemplo, teve uma vez que eu fui viajar e, por descuido, a porta da geladeira ficou aberta. Foram 2 semanas de geladeira no talo ali. Quando eu voltei, a geladeira estava estragada, o motor dela não aguentou. E a comida toda também, o cheiro do apartamento estava aquela delícia, né? Tipo, hoje, você poderia ter sensores, poderia ter uma geladeira inteligente que te avisasse esse tipo de coisa, né? As mais modernas têm isso, né? As mais modernas têm. Mas hoje, assim, via de regra, eventualmente você tem uma câmera dentro de casa. Exato. Então você consegue ver alguma coisa, a depender de como é a disposição da sua casa. E aí, automaticamente, se você tem uma fechadura inteligente, você pode ligar para um vizinho e pedir para ele ir lá e solucionar um problema para você. Então, eu acho que essas coisas, elas são mais do que conforto, né? Então, eu falo até pro pessoal que mora comigo no prédio, assim, os meus vizinhos, eu falo, cara, todo mundo tinha que ter, por obrigação, uma fechadura inteligente. Todo mundo, cara. Porque se acontece um imprevisto, não é só a questão do conforto, é a questão da segurança. Então, aconteceu um imprevisto, você esqueceu o gás ligado. Esses tempos aconteceu no meu prédio. Um senhor, ele deixou, acho que o leite ou a água fervendo, saiu de casa e esqueceu. E aí o apartamento estava enchendo de fumaça, um cheiro de queimados, os caras queriam derrubar a porta. Por sorte, a filha dele estava na redondeza, ligaram para ela foi lá, abriu a porta e desligou. Não aconteceu nada. Mas poderia ter acontecido. E aí você teria que arrombar a porta do cara. É um transtorno muito maior. Claro. Então, eu acho que é uma questão de conforto e comodidade, facilita muito. E além do que, né? Você tem uma faxineira, você tem alguém que vai prestar um serviço para você, você pode abrir a porta, não precisa estar lá. Eu acho que é confortável nesse sentido, né? Eu acho que nesse caso é muito também, assim... tá na cabeça, as pessoas estão habituadas, né, a usar esse tipo de solução, porque ela já está aí, ela já é barata, e eu acho que talvez seja o grande desafio de vocês, do marketing de empresas dessa indústria, sensibilizarem a população de que já está aí, já é fácil, já é barato, para todo mundo. Eu acho que assim, é fácil, é acessível, e hoje é tudo conectado. Então, a gente está vivendo num mundo que definitivamente ninguém antes da gente viveu, né? Então, a gente passou, né, pelo analógico, pelo princípio do digital, a super digitalização e agora entrando na inteligência artificial. Então, acho que a nossa geração, de fato, ela é a mais privilegiada nesse aspecto. Mas o que eu quero dizer é, tipo, o seu exemplo da dengue. É a coisa mais óbvia. Por que ninguém pensou nisso antes, sabe? Assim, aí depois que você vê, você fala, por que... Mas onde eu quero chegar com isso? É assim, você fala de uma fechadura smart. Tudo bem, ela vai ter uma senha e tudo mais. Mas hoje você pode ter uma fechadura que conecta na internet. Então, você tá na China, você pode abrir a porta aqui. Não tem problema. Você pode trocar a senha, dar uma senha temporária e tudo mais. Então, e onde eu quero chegar com essa super digitalização e conexão é que você fica o tempo inteiro conectado. Então, a sua Alexa tá te ouvindo o tempo inteiro. A gente tava conversando isso agora no bastidor. A Alexa tá te ouvindo o tempo inteiro. Você tá na rua, todas as câmeras estão te vendo o tempo inteiro. Eventualmente, você fala... A gente tá conversando aqui. Talvez agora eu vou chegar em casa e eu vou ver um anúncio de câmera ou de lâmpada no meu smartphone. Aparecendo no meu Instagram aqui. Porque a gente tá falando sobre isso. Então, ela entende que você tá em busca desse tipo de solução. Então, um bom roteador é necessário para que você tenha toda essa infraestrutura de uma forma de qualidade dentro da sua casa. E não só no sentido de você ter uma conexão rápida, mas você ter muitos dispositivos conectados. A gente fala, eventualmente, de 30, 40 dispositivos dentro de casa. E aí você fala, mas a minha internet não tá boa, eu tenho que aumentar meu plano. E não necessariamente o gargalo é o plano. Às vezes o gargalo é a ponta, o roteador que não suporta tantos dispositivos. E cada vez mais a gente, com dispositivos conectados, a gente enfrenta esse tipo de desafio. E aí vem o Wi-Fi 7. Eu acho que aí vem o Wi-Fi 6 primeiro. Tá, que aumenta a quantidade de dispositivos. Que você já... Porque assim, se a gente pula direto para o Wi-Fi 7, a gente tem um outro gargalo. E aí é um gargalo nosso. A gente não tem dispositivo para conectar nele, para usufruir. Então, a televisão, ela usa o Wi-Fi 5. Os notebooks, majoritariamente, o Wi-Fi 6. Aí você vai ter ali um outro console que funciona com isso. Um smartphone mais moderno que funciona com isso. Mas aí você vai ter 2, 3, 5 dispositivos conectados que realmente usufruem da tecnologia.
Isso quer dizer que eu não devo comprar um Wi-Fi 7? De forma alguma. Já está à frente. Porque ele é retrocompatível, você vai ter um produto que dura muito mais tempo, ele tem uma tecnologia muito mais efetiva, então ele divide a informação em todas as bandas, ele é muito mais seguro, você consegue conectar muitos dispositivos a mais, né? E cara, é o futuro. Então, a gente sempre fala isso no TP-Link, o bom produto é o produto que funciona e você esquece. Sabe? São então, invisíveis, né? Assim. Você ligou o roteador lá e você tem todo dia internet, você não vai lembrar que precisa de um outro roteador. Até o momento que a sua internet cai. Aí você vai olhar e falar, ih, não tem internet. Aí será que é a operadora? Será que é o roteador? Então, eu acho que o caminho, ele vai muito nesse sentido. Você investe num produto de qualidade, um produto que vai atender suas necessidades, de um produto que vai tá capaz de acompanhar a sua progressão tecnológica e ele vai durar um certo tempo. Você não vai ficar trocando ele de tempos em tempos. Então, vale a pena você botar uma grana a mais e botar um roteador que comporte essa sua necessidade, né? Cara, eu ia terminar a conversa perguntando de Wi-Fi 8, mas já que a gente falou de 6, 7... Vamos lá, Wi-Fi 8, já tem... A TP-Link já está testando Wi-Fi 8 e o Wi-Fi 7 nem tem tantos produtos assim ainda. Foi uma surpresa pra gente, o Wi-Fi 7 ele está sendo implementado no Brasil, ou melhor, no mundo, né, no Brasil, e no Brasil também, no mundo ele foi implementado, no Brasil ele está sendo implementado, e o Wi-Fi 8, assim como o Wi-Fi 7, a TP-Link foi a primeira empresa no planeta a desenvolver a tecnologia. Então a gente já está um passo à frente da tecnologia que mal foi implementada no mundo. Você vê. Né? Então, assim, a gente é muito desbravador e muito future-proof nesse aspecto. E foi a TP-Link também que começou o teste dos Wi-Fi 7, você estava me contando? Foi a primeira empresa do mundo. Wi-Fi 6 também. O 6 e o 7. O 6, o 7 e agora o 8, né? Então, o 8, a gente nem tem muita informação ainda, para você ter uma ideia. Foi anunciado os primeiros testes, a gente sabe que ele suporta mais dispositivos, a gente sabe que é uma banda nova, uma frequência nova, mas, assim, a gente não tem muitos detalhes ainda, né? Mas, assim, o Wi-Fi 6, ele veio para poder aumentar a quantidade de dispositivos conectados no mesmo aparelho. Ele muda a frequência, né? Ele muda a banda que você usa, ele aumenta a capacidade de dispositivos, ele aumenta a quantidade de dados trafegados. Tá. Então a gente fala aí de 1.500 para 3.000, né? Então você tem 3.000 gigabits. O Wi-Fi 7 a gente pode chegar, dependendo do roteador, a 11.000. E aí tem dispositivos que vão além disso. O Wi-Fi 8, então, é completamente descabido, né? E o 8 tem a questão da latência também, né? Pelo que a gente estava pesquisando uma latência também. diminuída. Uma latência menor, então você consegue, enfim, para uma cidade inteligente, talvez seja uma questão aí a beneficiar bastante. Sim, sem dúvida. Se a gente levar em consideração empresas, principalmente, né, indústrias e tudo mais, que precisam de conexão para que robôs e tudo mais funcionem, isso pode ser definitivamente um desbravador, porque se a gente levar em consideração o 5G, né, hoje o 5G, ele proporciona que um médico, eventualmente, né, ele consiga fazer uma cirurgia à distância por conta da baixa latência. Então, a tendência é que cada vez mais você tendo menor latência, facilite muito mais esse tipo de acesso à distância. Seja ele o carro conectado, um médico, ou eventualmente até uma fábrica cuidando de robôs, né? Então, eu acho que é um negócio interessante porque no princípio, né, quando a gente tinha o Wi-Fi 5 e eventualmente até o comecinho do Wi-Fi 6, a gente tinha muito uma divisão clara entre 2.4 e 5G. E 5 GHz, né? Diferente do 5G móvel, né? 2.4 é a frequência mais comum e que, entre aspas, é a frequência que vai mais longe. Hoje em dia ela não é mais. Então, por exemplo, quando você usa um roteador da TP-Link, ele combina as duas frequências e você tem uma rede mesh dentro da sua casa, é uma rede única e que você não sabe se você está conectado no 5 ou no 2.4. Porque ele detecta de forma inteligente o que é mais interessante para você, né? E eu acho que é interessante a gente mencionar também, assim, que a rede mesh, né? Eu sempre dou um exemplo muito simples sobre a rede mesh, porque eventualmente as pessoas não sabem o que significa a rede mesh, né? Então você imagina, você está no celular, dentro do seu carro, em uma ligação. E esse carro está em movimento. Então quando o celular ele troca de antena, automaticamente ele detecta com a antena que está mais forte e joga o sinal para essa antena mais forte, mas a sua ligação não cai. Basicamente, o mesh faz isso. Porque antes no Wi-Fi esse era um problema. O mesh ele faz o que as antenas de celular fazem. Basicamente, de uma forma bem simples, é isso que ele faz. Então, ele troca de rede, ele detecta qual que o roteador está mais perto, troca de rede e a sua conexão não cai. E eu acho que essa é a grande sacada, porque eventualmente você tinha um roteador em cima e um roteador embaixo. O roteador do térreo. Não, esse é o roteador do andar 1. Aí, quando você subia, ele ficava preso no de baixo. Sim. E ele não fazia essa troca smart. Hoje em dia, você não percebe. É bem fluido, é bem normal, assim, é bem... empresa, principalmente, lá na TP-Link, funciona super bem. Eu tenho roteadores em casa também que funcionam muito bem. E eu acho que esse é o futuro. Você tá conectado sem saber que tá conectado, né? Sem perceber. Cara, e pra você de marketing, isso aí deve ser a coisa mais difícil do mundo, né? Porque só lembram da TP-Link, assim, na verdade é o que você falou. Se não lembraram dela é porque tá tudo certo. Eu acho que isso é bom e é ruim. Assim, eu tenho que te convencer e te provar que você talvez precise de um roteador novo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ficar extremamente feliz que você tem um roteador TP-Link e não tem problema. Exatamente. Né? Então, é meio dúbio, assim, de você...
não é forçar a troca, mas você explicar o porquê é necessário uma troca, mesmo a pessoa talvez achando que não é necessária essa troca. Bom, a gente falou tanto aqui de casa conectada, mas se você, como a gente falou no começo do episódio, né, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, tem uma conversa específica sobre casa conectada aí para o ambiente mais B2C. Quando eu venho para o B2B, aí vocês têm outras duas linhas, né, que são a Omada e Vigi. Omada e Vigi. Omada e Vigi. Isso. Quais são as características de cada uma? Ou o que a gente pode falar em termos de novidades nessas linhas ou de coisas que já dão para ser feitas no B2B e que trazem benefício para o negócio? Bom, majoritariamente Omada é a linha corporativa da TP-Link. Então a gente está falando de roteadores corporativos, de roteadores que fazem load balance, né? Então você tem duas conexões de internet, entra uma automaticamente, se a outra cair, uma substitui a outra. A gente está falando de dispositivos que suportam eventualmente milhares de conexões ao mesmo tempo, diferente de um doméstico que vai conseguir segurar centenas. Então você tem uma robustez e uma capacidade de utilização muito maior, justamente por ser corporativo. Então a gente está falando de colocar um roteador dentro de um estádio de futebol e atender talvez 60, 70 mil pessoas que estão lá dentro. Então esse é o objetivo. Do lado de Vigi, a gente tem um princípio muito similar, mas mais voltado para a segurança. Só um parênteses rapidinho, né, com relação a isso, esse exemplo que você deu. Era sempre a vontade há muito tempo. E se tentava fazer esse tipo de cobertura e era, cara, tecnicamente impossível de fazer. Agora sim, é viável. É viável, mas a gente tem um bottleneck antes da conexão, que é justamente o link. Ah, tá. Então, assim, se a gente falar de 50 mil pessoas conectadas, vamos supor que eu dê 500 kbytes para cada uma dessas pessoas. Quanto de internet eu vou ter que disponibilizar? Exatamente. É um volume estratosférico. Então, eu não sei se... e aí uma falta de conhecimento minha, eu não sei se a gente tem banda disponível nesse nível para atender uma demanda desse patamar. Mas é possível você ter essas pessoas todas conectadas em diversos roteadores, porque ele vai dividindo a malha. Então você coloca X pessoas aqui, X pessoas ali, e ele vai fazendo esse balanceamento de acordo com a proximidade da pessoa, de acordo com o roteador que ela vai estar mais próxima. Então dá para fazer tecnicamente. Agora, se é viável, né? Depende muito da conexão que tá por trás disso. E aí a linha Vigi indo para esse lado é mais ou menos a mesma ideia. É a linha corporativa da TP-Link, mas voltada para o segmento de segurança. Então a gente vai ter diversos tipos de câmera para diversos tipos de cenário, junto com, obviamente, a questão do armazenamento, né? Você tem um NVR ali para poder armazenar os produtos, as imagens dos produtos, e não necessariamente ter produtos que são conectados diretamente à rede elétrica, por exemplo. Então você vai ter um NVR e esse NVR ele vai ser capaz de alimentar a câmera pelo próprio cabo. Né? Então, fora, obviamente, questões de câmeras com painel solar e tantas outras opções que a gente tem, né? Vamos detalhar isso aí mais agora, então. Ó. Primeiro, sim, a gente começou a conversar aqui, né? E tava falando de possibilidades, que a gente, de novo, volta naquele ponto de, nossa, agora que eu parei para pensar, realmente, já é assim. Você está sendo monitorado o tempo todo, para todo lado. Aqui no TD entrou, tem câmera para todo canto. Se você vai na academia, tem câmera para todo canto. Se você entrou num prédio com reconhecimento facial, muito provavelmente esse sistema hoje já vai estar integrado nas câmeras que vão saber exatamente onde você esteve, se acontecer alguma coisa, eles conseguem te identificar. Então, assim, hoje está tudo muito integrado. Já vi questão de segurança, por exemplo, mas aí você tem que ter alguma outra tecnologia de beacon ou próprio roteador, para você saber, por exemplo, no incêndio, quantas pessoas estavam naquele andar. Então, você sabe onde você tem que buscar pessoas num possível resgate ou alguma coisa desse tipo. Mas, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Muito grande. A gente estava contando de um exemplo que eu vi, eu presenciei recentemente, que foi um caso de racismo num ambiente em que tinha as câmeras e tudo, e que as câmeras, obviamente, mas nesse caso especificamente não tinha áudio, porque é questão de privacidade, mas ela identificava a movimentação ali, né, linguagem corporal das coisas, então você pode supor o que está sendo falado naquele momento, dependendo do relato que foi dado por quem viu. Então, assim, tá tudo documentado. Naquele caso, mesmo se você não tivesse pegado o dado daquela pessoa, o fato dela ter entrado com reconhecimento facial, ela já estava identificada. Claro. Então você tem muitas coisas hoje que dá para você fazer e que estão sendo feitas já no mercado, né? Não é nenhuma ficção científica mais. Não, hoje não é mais, hoje é realidade. Se você analisar, isso tudo começou com indústria, né? Então você tem as câmeras que fazem monitoramento de equipamento. Então você consegue detectar erro em processo Fabris e tudo mais. E aí isso foi trazido, não vou dizer para um mundo doméstico, mas para um mundo mais nosso, assim, mais humano. Dia a dia, mais dia a dia. Onde você pega a placa de carro, onde você pega... Se você parar para pensar hoje, né? Você passa num radar, o cara pega seu IPVA, o cara pega seu rodízio, o cara pega todos os dados do seu carro ali. É a mesma coisa com as câmeras que a gente tem hoje, tanto domésticas quanto residenciais. Então, você consegue monitorar a placa de carro, você consegue identificar pessoas, você consegue identificar pet, você consegue fazer zonas de bloqueio, você consegue fazer automações com base em critérios que você define, né? E aí você tem uma questão que, às vezes, ela é muito problemática, que é justamente você encontrar o ponto do vídeo que você quer
vamos supor, essa situação que você falou do racismo. Como é que você sabe o dia que foi, a hora que foi? O dia você sabe, mas qual foi a hora, qual foi o minuto que aconteceu aquilo ali? Então, a TP-Link, ela tem algumas tecnologias de IA que você consegue especificar dentro de um prompt e dizer assim, ó, eu quero que você me diga onde meu cachorro estava no dia tal. E ele vai mostrar os takes de cachorro no dia e no horário que aconteceu. E a tendência é que isso evolua. E evolua para um nível muito alto. Sim. Então, vamos usar um exemplo aqui dos Estados Unidos. A Amazon chega na sua porta, na sua casa e larga um objeto lá. E aí você tem lá um doorbell TP-Link que vai monitorar essa presença da pessoa lá, porque ela identificou que teve um movimento. Você consegue colocar, e aí no final, quando você chegar na sua casa, a IA vai te dar um prompt, né, um relatório falando, olha, na hora tal a Amazon veio aqui, tarará, o seu cachorro na hora tal derrubou um negócio ali, papapá. E aí você consegue ter um rascunho de tudo que aconteceu na sua casa, mesmo que você não esteja lá. O relatório dedo duro do vigia o dedo virtual. duro, exatamente, das câmeras que você tem dentro de casa. No domingo, eu tava passando pelos jardins e eu tava reparando umas câmeras que foi a primeira vez que eu vi, assim. De câmeras em todas as esquinas, em uma região bastante grande. E aí você consegue começar a pensar, por exemplo, que aí entra dentro daquele contexto de cidade inteligente, São Paulo cidade inteligente e tal, que você consegue, se alguém roubar o celular aqui, você ir monitorando exatamente para onde aquele cara foi, mesmo se se ele tiver com a placa tampada ou qualquer coisa, pelo menos você sabe que saída ele foi. Se você tiver uma estrutura para poder barrar aquela saída, você consegue prever, ele tá vindo nessa rua, ele vai chegar ali. Então você consegue ter uma segurança de uma forma bem mais ampliada, né? Sim. E até monitorar até para onde ele vai, onde ele tirou o capacete, sei lá, você consegue fazer. Se você parar para pensar em estrada, por exemplo. Antigamente você tinha só os radares e eventualmente algumas câmeras espalhadas. Hoje em dia, eventualmente, você tem um poste gigante, tem lá seus 20, 30 metros de altura com uma câmera. Só que aquela câmera, ela pega 2 quilômetros de alcance, sabe? Então, você tem um super zoom na câmera para que o cara da rodovia lá, ele consiga ver o que você está fazendo lá à distância, e não necessariamente você tem que ter uma câmera a cada 50 metros, né? E provavelmente uma câmera 360 graus. Muito provavelmente. E 360 que eu digo não no sentido dela filmar em 360, mas que ela dá o giro em 360, porque a gente teria também opções de câmeras 360. Que gravam 360. Que gravam em 360. E aí você coloca no meio da sala, você não precisa de 4. Não, muito pelo contrário. Só que aí o legal é isso, né? No aplicativo, você consegue setar ela como 4 objetos. Então, ela entende, ou melhor, você vê 4 câmeras, ou você vê a câmera no 360 se você quiser. Então, é legal porque, assim, poupa sua infraestrutura, você tem um lugar sem ponto cego, porque você está pegando 360, né? E facilita, porque você consegue fazer a movimentação da câmera e colocar especificamente. Quero filmar só a TV, quero filmar só a câmera, só a planta. E aí você consegue direcionar esses spots que não necessariamente você conseguiria fazer dependendo da câmera que você colocasse se ela fosse um ponto fixo, né? Quer dizer, as possibilidades hoje são muito maiores do que a gente tinha até algum tempo atrás, né? Você estava falando do caso de vocês também, que é do SampSky, que é muito bacana, que é algo também que as pessoas não pensam. Você tá lá no 40º, qual? 42º lá. 42º ou 40º? Eu acho que é 42º lá. É pra lá dos 40. É mais de 40 andares. São 150 metros do chão. Então, o dono lá do SampSky, que por coincidência chama Alessandro também, eu fui lá para fazer um evento. E aí a gente tava conversando e ele falando, porra, cara, contou as dores, né? Tô com um problema de conexão aqui, tarará. E começou a me explicar as dificuldades. E aí o que ele falou? Uma coisa que a gente jamais vai imaginar. O SampSky, ele tá numa altura tão acima das redes de celular que o sinal ele oscila muito lá em cima. Então, se você tá lá, você não consegue fazer uma das principais coisas que você quer fazer no SampSky. Postar story. Que é bater uma foto, postar um stories, fazer um Reels ou fazer um vídeo lá em cima, você não consegue. E aí a gente fez um acordo e conseguimos fazer com que todo o sistema do SampSky ele fosse adequadamente conectado à internet, com load balance, com tudo bonitinho. E também a gente fez toda a troca de sistema de segurança do SampSky. Então, hoje não tem ponto cego lá no SampSky, não tem ponto escuro, né, sombra com relação à internet, e ainda a gente fez um plus que a gente colocou uma câmera, ela é 360, né, no sentido de rotação, mas eu acho que ela pega 180, na verdade, porque tem um prédio atrás, né? Então, ela pega 180 nos dois extremos do SampSky. Então, se você entrar no site do SampSky, você consegue ver o nascer do sol a depender do horário e você consegue ver o pôr do sol a depender do horário. Então, é legal porque isso fica uma coisa externa, né? Fica um acesso externo para as pessoas poderem ter um pouco da sensação da vista que tem lá. E para eles fica uma atração, né? Porque eles conseguem mostrar isso pro público. Então, foi uma solução bastante interessante. Então, hoje você entra no SampSky, você vê lá em todos os lugares um QR Codezinho da TP-Link e aí você pode se conectar de graça e usar a internet lá numa boa e acabou o problema de você não poder mais fazer um Reels ou um Stories lá, né? E nesse caso foi rede mesh. Tudo mexe, completamente, tudo mexe. As câmeras todas cabeadas,
cabeadas, eventualmente tem uma outra que é Wi-Fi, mas 90% lá cabeada. Quando você entra no SamSky, tem um mega de um servidor na porta do SamSky, a gente quis deixar aquilo à mostra, então quando a pessoa entra, ela vê, e aí é um servidor que tem RGB, todo coloridão, bem, é um negócio tecnológico para quem gosta, né? Muito legal. Então você entra e já enxerga a infraestrutura que vai te atender lá dentro, é bem bacana. Tem uma outra coisa que para mim foi novidade também, eu meio que me afastei desse mundo da tecnologia, do dia a dia ali, e que eu não sabia que isso existia. Você estava falando do Wi-Fi direcionado. Também é uma coisa que é muito legal, todo mundo já viveu isso. O roteador tá do outro lado, eu tô aqui na ponta, o sinal tá ruim. Mas, porra, é um lugar onde as pessoas costumam estar concentradas. Qual que é a saída hoje para fazer isso? Hoje você tem esses Wi-Fi. É novo? Cara, ele não é 100% novo, mas a tecnologia evoluiu muito. Então dá para se dizer que é um produto novo, né? Então ele é um produto literalmente que você fixa ele numa determinada região e aponta ele para um lugar. E aí ele vai direcionar o Wi-Fi para aquele lugar onde você está apontando ele. Isso te facilita no aspecto de você ter menos infraestrutura por trás. Então você não precisa levar um cabo até o determinado lugar. Você consegue fazer esse direcionamento e ter uma zona específica para ser atendida com aquele dispositivo. E obviamente é um dispositivo conectado, é um dispositivo corporativo, ele é um dispositivo que ele é a prova de intempéries, né? Então você consegue deixar ele no ambiente externo, você consegue colocar ele embaixo de chuva, embaixo de sol e não vai ter problema com relação a isso. E existem produtos que são muito similares a esses, que são também corporativos, mas que têm uma proposta diferente, que é, por exemplo, você colocar um Wi-Fi no meio de um campo de futebol, uma fazenda. Foi o que eu tava pensando. Você coloca no meio de uma fazenda e aí você deixa o seu gado lá todo conectado. Sei lá, tem uma cachoeira na fazenda lá no fim do mundo dela. Exato. Aponta e vai. Você pode apontar para lá e ter aquilo lá. E aí você pode também ter um outro, ou esse mesmo, fazendo a cobertura do seu quintal. Ele vai dar o acesso ao seu quintal, mas ele vai dar o acesso àquela cachoeira que está mais distante. Cara, isso é muito legal. Tem muita possibilidade. Eu acho que tem muito dispositivo diferente, tem muito dispositivo novo. E é aquilo que a gente estava falando. Depende muito da necessidade que a pessoa tem. Mas eu acho que mais do que isso. Uma empresa, ela até consegue identificar os problemas que ela tem. Mas o usuário doméstico, majoritariamente, ele não sabe, às vezes, que ele precisa ter ou que ele poderia ter alguma coisa que facilita a vida dele. E aí vai a questão da comunicação e fazer a pessoa ter essa lembrança de que é possível quando ela encontra essa dificuldade. Muitas conversas que a gente tem com provedores de internet vão nesse nível. Porque imagina, via de regra, você compra um apartamento, aluga um apartamento, enfim, e aí o cara vai na sua casa para fazer a instalação da sua internet. Basicamente, o que eu vi a minha vida inteira? O cara vai na sua casa, puxa o cabo, liga o roteador, bota uma senha e vai embora. Hoje ele não pode fazer isso. Hoje o vendedor do provedor de internet, ele tem que ser um consultor. Então ele tem que ir na casa da pessoa e ele tem que identificar o que ele pode agregar valor e aumentar o ticket médio daquele cara. Então se ele vai numa casa de uma senhora, por exemplo, essa senhora mora sozinha, será que não faz sentido colocar uma lâmpada do lado da cama dela que acende quando ela vai ao banheiro à noite para ela não ir no escuro? Será que não faz sentido ela ter uma câmerazinha pequenininha num determinado lugar, perto de uma escada, por exemplo, para que o filho dela tenha acesso e eventualmente ele consiga ver se porventura ela escorregar, cair, pudesse machucar, alguma coisa nesse sentido? Então é uma questão de avaliação e você perceber isso. Que é uma questão de popularização da tecnologia. E aí se você leva... A gente está usando aqui um exemplo de uma pessoa idosa que talvez não tenha muito desse conhecimento, mas isso eu acho que vale para todo mundo. Se você tem um pet na sua casa e hoje em dia o pet é o filho das pessoas, você pode botar uma câmera na sua casa para monitorar esse bichinho. E não necessariamente você precisa comprar esse item. Muitos provedores de internet, eles fazem isso num plano de comodato. Então, você aluga o modem, aluga a câmera, e você tem um plano e tá tudo ali. O cara já configura para você, deixa no jeito e você usa enquanto estiver com o seu plano ativo. Voltando para o ambiente B2B, dentro desse contexto também do Wi-Fi direcionado, vocês têm a câmera que é com painel solar, ou seja, ela também não precisa de conexão nenhuma ali, porque não precisa de cabo, né? Porque o painel solar abastece tanto a câmera quanto o Wi-Fi ali, que você conecta ao Wi-Fi ao lugar. Ela alimenta a câmera. Né? Todos os dispositivos que estão na câmera são alimentados pelo painel solar e por baterias. Então, faltou luz ou está chovendo, ela pode ficar até 2 meses sem energia ali localizada. Então, isso facilita a infraestrutura, que você pode ligar ela num lugar mais ermo ali, você coloca ela ali, mas, obviamente, você aí entra na questão de você ter uma boa conexão de internet para que você consiga conectá-la e aí ter o acesso às imagens, né? Mas facilita um belo pedaço para você não ter que passar pelo menos um cabo de rede até lá, né? Eu fico pensando em alguém que montou uma fábrica, uma planta, sei lá, 4 anos atrás, a dificuldade que tinha para determinadas coisas, que hoje, se ele revisar esse projeto, ele vai fazer um projeto novo. E tem tanta coisa que aconteceu nesse tempo. Acho que assim, muita coisa. Assim, eu acho que 4 anos talvez seja um período um pouco curto. O cara vai ter ali uma questão a ser aprimorada? Vai. Mas assim, vamos botar a via de regra. O cara passou cabo para todas as câmeras. Vamos supor as câmeras roteadores. Passou cabo para tudo ali. Então, beleza, o cabo tá ali. Ele pode trocar o cabo por um cabo melhor, aquela coisa toda. Mas a infraestrutura tá ali. Ele pode colocar equipamentos mais eficientes e ele vai ter uma performance melhor.
Isso sim. Mas eu não diria que talvez ele tenha que refazer o projeto dele. Ele talvez tenha que só fazer upgrade em alguns componentes do projeto dele. Ou de repente software. Ou muito provavelmente software. Porque a gente fala muito de hardware, mas a gente não olha para o software, né? É. Então, você tem que ter todo um sistema de gerenciamento por trás que seja ativo. A Almada tem um sistema de gerenciamento que é incrível. Você consegue fazer absolutamente tudo. Você vê o ecossistema todo conectadinho, todo bonitinho. Ele não é super intuitivo como um roteador doméstico. E aonde eu quero chegar? Não é que ele não é intuitivo. Ele é intuitivo para quem entende daquele sistema, mas ele não é super intuitivo como uma pessoa que nunca mexeu num roteador e vai configurar um roteador TP-Link doméstico. Mas ele é tão bom quanto, mas ele tem muito mais características e muito mais menus e acessos que você não teria num produto doméstico. Então, você tem que ter um software extremamente qualificado por trás para que ele consiga gerenciar os seus equipamentos de forma ativa e você tenha o equipamento funcionando em sua plenitude e, principalmente, que você consiga tirar e usufruir de todas as tecnologias que ele dispõe, né? É possível eu botar inteligência numa câmera burra por meio de software? Se eu tenho uma situação ali de uma câmera que talvez ela não esteja preparada, não seja uma câmera mais antiga, eu consigo continuar utilizando essa câmera, porque ela está me dando uma imagem. E rodar num sistema... Eu posso comprar só essa solução de software? Eu acho que não, porque ela tem que estar embarcada e a câmera tem que ser compatível. Tá. Porque a informação que a câmera passa, ela tem uma certa codificação. E essa codificação tem que ser lida pela inteligência artificial. Isso eu tô falando de hoje. Pode ser que amanhã isso mude. Né? A gente não sabe o quanto essas inteligências evoluem. Mas, via de regra, o ideal é você ter o mesmo... Alessandro, acho que tem outro ponto também que é importante a gente falar, que é o olhar que a matriz direciona para o Brasil. Você estava me contando, talvez o Brasil seja a única fábrica fora da China hoje da TP-Link. Então é uma importância grande assim, de mercado. A matriz enxerga o Brasil como um mercado extremamente promissor. Né? A gente vê, o Brasil é um país continental, né? Então a gente tem muita gente aqui, tem muita possibilidade de crescimento aqui. Então nada mais natural do que ter uma fábrica aqui. E aí, obviamente, a gente tem a continentalização, a gente tem a quantidade de pessoas, mas a gente tem toda aquela outra questão burocrática de impostos e tal, que é única e exclusiva do Brasil. Isso não é um mérito, na verdade, nosso, né? Então, trazer a fábrica para cá, ela ajuda nesse sentido. Você tem a fabricação local, você tem o suporte local, você tem a presença do Brasil mostrando para o brasileiro que a TP-Link é hoje uma empresa brasileira também, porque ela tem toda essa infraestrutura aqui e que a gente não vai amanhã embora. A gente está aqui, fincou bandeira e a gente vai ficar aqui. Então, a ideia é que a gente tenha produtos fabricados aqui com preço mais competitivo, que a gente tenha inovações sendo produzidas aqui. A fábrica agora em Santa Catarina, ela tem 8 linhas de produção, então produzindo dos mais diversos produtos, e a tendência é que isso seja amplificado e a gente tenha muito mais produto sendo feito lá. Então, isso ajuda no processo de transporte, então você vai conseguir atender os clientes de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais rápida, você vai conseguir novamente ter preços mais competitivos, ter dispositivos produzidos mais rapidamente, talvez até essas inovações nessa questão de Wi-Fi 8, Wi-Fi 7, eventualmente sendo produzidas aqui no Brasil. Tem P&D aqui? Tem, na verdade não, toda a pesquisa e desenvolvimento é feito na China, mas aqui no Brasil a gente tem o pessoal que faz, como é que eu vou dizer isso? Não é um P&D. Não deixa de ser, né? Vai ter uma análise ali de produtos e a gente tem a tropicalização de alguns itens. Claro. Então, mas não é um estudo tão aprofundado como ele é feito na China, mas sempre tem uma análise feita aqui. Mas o desenvolvimento, de fato, ele é feito lá. Muito bom. Um outro ponto, né? Eletrolar. Vocês estão na Eletrolar, bom, vocês voltaram para a Expo Eletrolar esse ano, né? Depois de um hiato. Mas qual a importância da Eletrolar para vocês? Por que ela faz parte do programa, do planejamento anual de vocês aí de feiras e eventos? A gente participa das feiras mais importantes do Brasil, né? Então a gente tem feiras de provedores de internet, a gente tem feiras de negócios, a gente tem feiras corporativas, feiras de segurança. E faltava no portfólio da TP-Link uma feira especificamente para falar com varejo. Então acho que esse foi o ponto fundamental, a gente conseguir impactar o cliente, o varejo. E também foi um evento muito importante, porque foi a primeira casinha TP-Link que, de fato, a gente conseguiu fazer, na casinha TAP. Chamou a atenção, vocês estão vendo a casinha aí. Foi muito legal, porque as pessoas elas conseguiram, de fato, ver os produtos em funcionamento num ambiente que simulava muito o ambiente real. Então, aspiradores de pó, câmeras, as lâmpadas, e a gente conseguiu fazer aquele ambiente, torná-lo um ambiente aconchegante, dentro de um evento bastante barulhento, bastante movimentado, e as pessoas puderam ter essa degustação e perceber o quão importante é ter um equipamento como esse em casa, né? E, assim, estrela irrebatível assim, do evento foi o robozinho aspirador. Com certeza. Ele é o cara que mais chamou a atenção de todos os produtos. Tem outro ponto, já que a gente voltou a falar de casa conectada, que eu acho que tem sido tendência, eu tenho visto isso como uma automação muito comentada recentemente, que é sobre gasto de energia. Né? Se eu consigo ter uma casa inteligente que possa me dizer, já que você falou do robô aspirador, que ele, sei lá,
ele está trabalhando ali durante o dia e eu tenho uma placa solar, ou seja, aquele horário a energia da minha casa é de graça. Né? Então, esse é o horário que ele vai se carregar até os 100% e vai trabalhar mais. Chega de noite, se ele for fazer alguma coisa, ele volta para a base, ele não carrega, porque de noite eu estou pagando 100% da energia. Então, tem várias coisas que você pode ir otimizando também assim, com gasto energético, que no final das contas vai reduzir sua conta de luz. E assim, a gente pode até não ir tão longe, porque assim, a gente falando de um sistema 100% independente, aqui no Brasil é muito pouca gente que tem. Mas vamos considerar um sistema que você não tem, de fato, um painel solar na sua casa e a sua casa é alimentada pela energia que vem ali da rua, né? Do poste. Mas você consegue colocar, por exemplo, tomadas inteligentes em determinados dispositivos e consegue monitorar o consumo de energia desses dispositivos. Então, se ele é um dispositivo que ele fica muito tempo ligado, um ventilador, no verão agora, você vai ligar um ventilador de chão, enfim, na tomada. Você consegue monitorar e ver quanto que ele está consumindo de energia. Esse equipamento específico. Quanto ele impacta. Exatamente, quanto aquele equipamento específico. E aí você pode ter mais de uma tomada e colocar em vários outros dispositivos. Mas assim, é importante sempre lembrar que determinados dispositivos você tem que tomar cuidado, porque eventualmente a tomada é de 10 amperes, o dispositivo é de 15 ou de 20, e aí ele pode dar um probleminha ali. Então, não é adequado você colocar, por exemplo, uma geladeira, uma máquina de lavar roupa ou alguma coisa nesse sentido numa tomadinha de inteligência. Mesmo porque não faz muito sentido, né? Você não vai ligar e desligar uma geladeira. Mas eu digo no sentido de você querer monitorar, né? Eu acho que tem que tomar cuidado nesse aspecto. Mas eu acho que o monitoramento de energia, ele serve para te dar esse norte. Só que ao mesmo tempo você tem que saber ler aqueles dados e ver de que maneira você vai conseguir tirar proveito daquilo, né? Bom, a conversa passa voando, ainda mais esses dois que falam super rápido, né? Um pega na velocidade do outro aqui e só vai. Mas eu acho que a gente cobriu tudo aqui, né? O que a gente falou. A gente falou de casa inteligente, a gente falou de tecnologia voltada para B2B, a gente falou de segurança, falamos um pouquinho aí de novas tecnologias, de como a TP-Link está trabalhando, né, a evolução aí de tudo que que vocês estão colocando no mercado. Cara, mais algum último ponto? Você acha que vale a pena falar? Alguma última coisa? Eu vou deixar o espaço aberto aqui para todos que têm interesse em trabalhar com o TP-Link, têm interesse de falar com a gente. A gente está 100% à disposição em todas as redes sociais, no meu perfil pessoal também, no meu LinkedIn, se vocês quiserem podem chamar lá. Agradecer aqui a oportunidade mais uma vez. Dizer que a gente está trazendo aqui para o Brasil muita inovação, muita tecnologia e que a ideia é que juntos a gente consiga construir o Wi-Fi aqui no Brasil. Perfeito. Última questão, como é que é feita essa tropicalização dos produtos? Assim, vocês fazem algum teste de público para entender o que vai fazer sentido para o mercado, o que não vai? Como funciona isso? Majoritariamente... Porque eu imagino que o portfólio de vocês seja imenso. Não, ele é gigantesco, ele é muito grande. É que assim, tem muita questão envolvida, né, em relação à escolha de produtos. Uma das principais questões que envolvem trazer ou não um produto para o Brasil é justamente a regularização desse item. E onde eu quero chegar com isso? Se você pega casa conectada, se você pega outros fabricantes que vendem conexões Wi-Fi, eventualmente até câmeras, não necessariamente esses caras têm homologações e certificações locais. Isso é uma coisa que é extremamente fundamental para a segurança do usuário, para a segurança dos dados que são trafegados e tudo mais. Inclusive, a TP-Link foi a primeira empresa no Brasil a ter a certificação lá que a Anatel fez agora de dispositivo de segurança. Então, isso é bem legal. E aí, a gente sempre se preocupa com isso. Isso é um processo que ele é demorado, é um processo que ele gera bastante custos para a empresa. E aí, obviamente, a gente tem que trazer um produto e que faça sentido no sentido de a gente fazer esse investimento de certificações, homologações e tudo mais. E que ele tenha, obviamente, um giro bacana no mercado, uma precificação legal. Então, eventualmente, a gente traz muito produto, a gente testa ele aqui no Brasil e decide se ele faz sentido ou não para o mercado. Não é só com base na especificação técnica. É com base em testes, é com base em utilização. E aí a gente vai trazendo produtos. Tem muitos produtos que eventualmente a gente traz, certifica, homologa e no último minuto a gente decide que não vai botar no mercado porque pode ser que não seja uma boa ideia. Então acontece muito disso. E aí a escolha é feita com base nisso. Lâmpadas, Wi-Fi, fita de LED, roteador. Se você pegar NVR, câmeras, tudo a gente testa para garantir que o mercado brasileiro ele vai ser atendido da maneira que ele tem que ser atendido. E por que a gente faz essas escolhas? Justamente porque outros fabricantes, eventualmente, eles usam produtos que são chamados como white label. Então, eles compram um produto de um terceiro, trazem esse produto com a marca dele aplicada no produto, e quando você abre o aplicativo, ele tem a cara de um aplicativo de terceiro só personalizado. Então, você vê que ele não é um produto feito pela empresa. Mercado. Até pode ter sido feito para o mercado, mas ele não é feito por aquela empresa. Ele traz de outro. A TP-Link não. A TP-Link, ela pesquisa, ela desenvolve o produto, ela cria o software e ela faz todo o sistema feito para funcionar em harmonia dentro do seu aplicativo e do aplicativo de parceiro, no caso da Samsung, por exemplo. Então, o produto ele é cuidadosamente pensado para funcionar bem
para ele não dar problema e para ele ter todas as certificações e regularizações necessárias para ser comercializado aqui. Então, é uma preocupação e eu acho que uma empresa líder ela tem que ter esse tipo de concern ali na hora de trazer o item para garantir a melhor experiência possível para o usuário. Perfeito. Bom, ele já deu caminho, mas a gente coloca os links aqui embaixo também, LinkedIn, Instagram do Ale tá aqui, a página da TP-Link, para vocês também conhecerem todo o portfólio de produtos, e a gente se vê na Eletrolar, né? Antes, com sorte antes. Com certeza. Muito obrigado. Alessandro Campos, diretor de marketing da TP-Link Brasil, brigadão pela conversa, espero que você também tenha gostado. Valeu, pessoal.